Vamos ficar de pé para orar? Vamos começar. Oremos. Santo Pai, querido Deus, vamos aqui estudar o livro de Daniel. Vamos falar hoje especificamente dos capítulos 5 e 6. Eu peço que o Senhor esteja presente aqui conosco, iluminando as nossas mentes para que nós possamos compreender tudo o que nós vamos estudar, ó Deus. Tirar lições práticas para as nossas vidas e ficar espertos e atentos aos fins dos tempos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, irmãos, capítulo 5 de Daniel. Daniel, né, aquele capítulo bem emblemático, onde tem a escritura na parede. Vamos nos aprofundar um pouco nesse capítulo hoje. Nós temos até às 5h30 que eu já está. Até às 5h29 nós temos aí nosso tempo. Aqui tem uma pequena recapitulação, né, do capítulo 4, que tem a loucura de Nabucodonosor. Ali no capítulo 4, início ali, a profecia a respeito dos reis se concretiza, né, de Daniel 4, 25 e 26. Depois desse 34 e 37, Nabucodonosor relata a sua conversão e exalta a Deus. E no final, aqui se faz parte do livro, qual é o nome daquele livro que a gente está usando? Segredos de Daniel, aquele branquinho, né, que a gente está usando. Né? Essa informação nós tiramos de lá. O rei morre com 120 anos, né, o rei Nabucodonosor, viveu bastante. Acho que não é em 502. Eu não lembro agora também. 120 mesmo? 120 anos em 502 a.C., enquanto Belsazar, seu neto, né, que depois vamos ver em detalhes isso aí, confirmado nos versos 2, 11, 13, 18 e 22, tinha em torno de 26 anos, sendo chefe do exército. Então Nabucodonosor tinha 120 anos quando morre, e Belsazar, ele assume o reino, né, com seu neto, né, não é filho, com 26 anos aproximadamente. O declínio de Babilônia, vamos ver. Haviam se passado em torno de 20 anos desde a morte de Nabucodonosor, que foi aqui a idade de ouro, né, de Babilônia, aquela idade. Não é à toa que o ouro representava Babilônia, não só pela sua, né, o ouro mesmo, o metal mesmo ser abundante no reino, mas pelas realizações de Babilônia. Né, foi uma época dourada mesmo. Agora esse tempo estava se esgotando, essa parte dourada estava terminando. Aqui nós temos o verso 1 do capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Ali ele reúne todo o seu, vamos dizer assim, né, o seu gabinete ali, todos os seus importantes. Não foi um banquete para o povo, foi um banquete político, foi um banquete para os seus grandes. Já começa o contraste, né, entre o capítulo 4 e o capítulo 5. Né? O capítulo 4 termina com uma oração, né, e o 5 já começa num banquete aí que nós vamos ver as proporções dele. Né? Exatamente. Agora vamos estudar um pouco o nome de Belsazar. O Belsazar, em acadiano, né, que seria a língua corrente de Babilônia, seria, vamos dizer assim, um babilônico, né, o acadiano, Belsahazur, significa Bel protege o rei. Esse é o significado de Belsazar. E ele era filho de Nabonido, que foi um dos últimos sacerdotes babilônicos. Tá? Em acadiano, Nabonide, o último rei do império neobabilônico. Ele ficou como corregente na Babilônia em 553 a.C., enquanto seu pai, Nabonido, residia em Temã, na Arábia Ocidental. Então, na verdade, nós tínhamos aí 2 regentes em Babilônia. O primeiro, Nabonido, né, e o segundo, Belsazar. Esse sim, Belsazar sim, filho de Nabonido. Nós vamos ver por uma árvore genealógica, vai ficar melhor, vai mais clara essa questão da genealogia aí. Não esquece de bloquear de novo. Aqui nós temos a árvore genealógica. Nabopolassar, pai de Nabucodonosor. Nós falamos sobre isso, lembra? Né? Que Nabucodonosor teve que voltar às pressas, porque Nabopolassar tinha morrido. Nabucodonosor estava onde nessa época? Em Jerusalém. Estava a primeira investida de Nabucodonosor em Jerusalém. Nabopolassar morre.
Aí ele tem filhas, né? Aqui do lado direito aqui, Neriglissar, ele viveu 4 anos, ó, e foi substituído pelo filho. Ele era genro de Nabucodonosor, reinou também. Aqui nós temos Evil-Merodach, filho, reinou. Aqui o número na frente é no reinado, 562 a 560. Ele foi assassinado por quem? Por Neriglissar, que era um dos genros, ou seja, casaram com uma das filhas. Então, um genro de Nabucodonosor assassina o filho, né, dá um golpe, assassina o filho e assume o reino. Tá? E aí Nabonido casa com uma das filhas de Nabucodonosor, né? Só que acontece, antes dele teve esse Labash-Marduk, que foi assassinado pelos conspiradores que colocaram Nabonido no reino. Então, com as conspirações aqui, em primeiro lugar, né? Você teve o filho aqui, Evil-Merodach, herdeiro legítimo do reino, assassinado por Neriglissar. Decorem esses nomes aí, vão perder todos esses nomes na Bíblia. Tá tudo na prova. É. Aí o que acontece? Ele assassina Evil-Merodach. Só que ele próprio depois, né? Ele morre, né? Ele morre. Depois de alguns anos. E o filho dele, Labash-Marduk, ele Assume. é assassinado por conspirador. No ano que ele fica no lugar do pai, já assassinam ele. Exatamente, ó, que tem 556 só. Né? Aí sim vem o quê? Belsazar. Tá? Ok, tem até um registro aqui do pastor Mark Feeling. Registros históricos dizem que Nabucodonosor tinha uma filha que se casou com Nabonido e deu à luz Belsazar. Então sabe, isso aqui não foi tirado da nossa cabeça. Tem alguns registros históricos que comprovam essa genealogia confusa aqui. Então teve conspirações, assassinatos, e Belsazar então era um neto por parte de filha, né? Porque o Nabonido mesmo era genro, não filho, tá? Exatamente. Acho que Heródoto também fala isso, né? Que o pessoal de vez em quando desmerece os escritos de Heródoto porque ele inventava as mentirinhas mesmo, né? Ele aumentava muita coisa e colocava coisa que não existia. Então eles meio que desmerecem. Mas, era o Nelson Rubens lá na época. Mas ele falava muita coisa que é verdade, né? Como a invasão de Babilônia e muitas outras coisas ele historiou corretamente. Declínio de Babilônia. Espera aí que temos uma pergunta. Opa. Provavelmente Evil-Merodach. Exatamente, porque ele continuou o reinado, então provavelmente foi ele que, né? E faz sentido o filho manter o pai vivo. Se fosse um dos genros, provavelmente teriam matado Nabucodonosor, né? Você, sei lá, morreu aí, contamos morto. Mas faz sentido que o filho que substituiu o pai tenha mantido o pai vivo durante os 7 anos, né? Ali da sentença que ele estava cumprindo. E você vê, né? que é bem... Que você vai ler o livro, o capítulo 4, é bem redondinho, né? Ele fala assim, eu levantei os olhos depois dos 7 tempos, né? Voltou a minha consciência, e logo em seguida fala, os meus grandes vieram me buscar. Então, Evil-Merodach provavelmente deve ter mantido Daniel ali em Babilônia, ele esperou os 7 tempos, cumpriu os 7 tempos e foi buscar o pai. Tem esse detalhe importante, né? O chefe dos magos, que era Daniel, sabia o que estava acontecendo com o rei. Porque foi ele que traduziu o sonho, bem Exatamente. lembrado, ele que traduziu o sonho. Então, pessoal, segura o rei aí, né? Não mata o rei, deixa ele lá comendo capinzinho sossegado lá, que daqui 7 anos a gente coloca ele no trono de novo. Então tinha toda uma segurança, né? Para que o rei não fosse morto ou fosse destituído de vez do reinado dele. Olha lá, Belsazar, ele não se encontrava numa situação adequada para comemorar. Voltando aqui para o capítulo 5, estava comemorando, né? Pois as forças do Império Medo-Persa já mantinham a cidade cercada, uma Sipar, que era a poucos quilômetros ao norte, né? Ela caíra na mão dos inimigos. Então, se for ver, a situação não estava tranquila. Estou aqui comemorando e os persas surgiram do nada. Ele já sabia que o Império Persa era um império forte e já tinha tomado algumas cidades babilônicas. Então não tinha muito sentido ele estar ali tranquilão, né? Banqueteando com os seus grandes. Ele tinha essa segurança por causa da estrutura de Babilônia, né? Como mostra aí na foto, né? Os muros, então, né? Muros você colocou aí os tamanhos dos muros? Deixa eu ver aqui, ó. Acho que na outra está mais claro. Né, segundo temos relatos aí, os muros eles tinham 120 metros de altura e 6 de largura.
Era muito grande. Dá para você passar com 2 carros tranquilo aí. 6 metros de largura, né? Não tem como o É cara chegar à intransponível. noite e fazer um furinho e vou entrar aqui. Não tem. Né? Então é uma cidade muito fortificada mesmo. Agora aqui, Daniel 5, 2 e 3. Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, ele mandou trazer os utensílios de ouro e prata de Nabucodonosor, que Nabucodonosor, seu pai, né? Aqui vale lembrar que no Antigo Testamento a palavra pai não significa necessariamente consanguíneo, né? E não só no Antigo Testamento, a gente vê até numa linhagem, fala Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Cristo não era filho de Davi. E na verdade estava quase o quê? 14 gerações para trás. 14. 13. Né? Ele acho que ele era a 14ª Era a geração. 14ª geração, era Jesus. 13 gerações para trás. Né? Mas como ele era descendente de Davi, então tinha essa linguagem. Por isso que muitas vezes é temeroso você traçar datas pela genealogia bíblica. Né? Você pega quem pega a genealogia lá em Gênesis. Fulano gerou Beltrano, gerou Cicrano, sendo um filho de Beltrano, que muitas vezes pode ter um neto aí sendo indicado como filho, ou até um bisneto sendo indicado como filho. Então, por isso que a cronologia bíblica, em cima da genealogia, ela é frágil e nem sempre é aceita. A não ser que tenha gerou, aí é específico, né? Agora quando era filho de tal, aí fica complicado. Fica complicado. E como nós temos muitas datas, que às vezes confirmam a genealogia, o quê? Aí é a parte mesmo, né, de escavação, de arqueologia, alguns documentos que conseguem comprovar isso aí. Os vasos do templo foram levados de Jerusalém em 3 ocasiões. Lembra que nós falamos? Foram 3 investidas de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi uma vez lá e levou o pessoal embora, apenas uma vez. Né? Ele foi em 3 vezes. 3 vezes. A primeira foi no ano 605, foi quando Daniel e seus amigos, eu estou apontando aqui, acendendo o negócio na tela. Ó. Foi no ano 605, né, a primeira investida. Aí depois, o rei Joaquim foi levado cativo em 597. E depois aqui em 586, que foi totalmente destruído. Aí sim, o que Neemias e Esdras encontram quando ele retorna? É o que Nabucodonosor deixou aqui, ó. Em 586, uma cidade arrasada. Tanto estava arrasada, que nós estudamos Neemias e Esdras esse trimestre, você não vê ali falando que Esdras e Neemias expulsaram alguém de Jerusalém. Não tinha ninguém, porque a cidade estava arrasada. Tinha nas vizinhanças, né, no entorno. Eles não queriam que fosse reconstruído, mas na cidade mesmo não tinha ninguém. Então eles chegaram lá, né, vamos aqui ocupar as ruínas. Era o que sobrou. Foram 3 investidas, tá? Ó, os vasos, eles eram de uso exclusivo na onde? Cerimônias religiosas. E Belsazzar sabia. Aí começa a diferença entre Belsazzar e Nabucodonosor. Nabucodonosor era ignorante sobre as coisas de Deus. É por isso que Deus teve paciência, misericórdia com Nabucodonosor. Né? Aí foi o sonho da estátua, aí teve lá o episódio com os jovens, né, na fornalha, aí teve outro sonho de Nabucodonosor. E aí sim Nabucodonosor entende quem é o rei dos reis, quem é o rei Deus do universo. Mesmo antes disso, Nabucodonosor, ele tinha ciência que aqueles objetos eram sagrados, porque quando ele tira de Jerusalém, ele leva para a casa do Deus dele. Sim. Esses objetos são sagrados. A gente vê também isso quando a arca é tomada pelos filisteus, eles colocam no templo dos deuses deles. E eles não ousaram abrir a arca, os filisteus. Exato. Eles levaram a arca para o templo deles, colocaram lá no cantinho, né? É como se fosse mais um deus, né? Como eles eram, né, panteístas, aí, politeístas, aí, então eles, né, tinham vários deuses. Era como se fosse mais um deus, mas eles tinham noção que aquilo era sagrado. Eles achavam que até o próprio Deus de Israel era a arca em Exatamente. Si, né? O poder vinha da arca. E aí, o Belsazzar aí, ele sabia de tudo isso. Ele está desafiando a Deus mesmo, né? Sim. Até que a gente vai ver depois aí as imagens que ele usou, né? Como se fosse uma representação do sonho de Daniel 2. Eu acho que pesou também ainda que na época de Belsazzar, ele conhecia todo o testemunho do pai dele. Então acho que isso foi o que pesou mais para que Deus agisse com ele de maneira mais drástica, né? Eu já tinha acompanhado tudo que o avô dele, né, Ricardo, né? O avô dele tinha todos os projetos ali, tudo que tinha acontecido no reinado dele. Tanto que Daniel falou isso logo de cara. Quando Daniel foi lá, ele já foi falando isso para ele. Mesmo você sabendo o que aconteceu com o seu pai, né? Você fala pai, né? Você não teve o temor de Deus.
Estava registrado. Não. E assim, ele teve o testemunho direto, né? Porque ele não é que ele viveu com o Nabucodonosor. Ele tinha 26 anos quando o Nabucodonosor morreu. E ele era líder dos exércitos. Então, exatamente, não era uma vítima ignorante. É por isso que aparentemente parece que Deus teve duas medidas, né, dois pesos e duas medidas. Quando o Nabucodonosor ele foi longânimo e com Belsazar, no primeiro erro, passou o espada nele. Não foi assim que aconteceu. A gente vai mandar a apresentação no grupo. Eu ia voltar, mas tudo bem. Vamos lá. Os muros, aqui a gente está falando dos muros, né? Ó. Os muros de Babilônia eram duplos e seus portões elevavam-se bem acima do nível do chão. E o rio Eufrates e os seus canais fluíam pelo meio da cidade. Né? Aqui, ó. Por isso Belsazar não achou que Dario e seus homens entrariam pelo caminho do rio Eufrates e encontrariam a cidade desprotegida. É que foi que nem o Pata falou, ele confiava muito na cidade. Os persas estão aí fora, estão até conquistando algumas cidades minhas, mas daqui dentro ele não vai chegar. Então vamos comemorar. Eu tenho o livro que eu estava lendo, ele faz uma metáfora, ele fala assim que Babilônia era o Titanic da época, né? Titanic era um navio que não afundava jamais. Babilônia também, porque como que o pessoal conquistava a cidade? Eles ficavam em volta e esperavam acabar a comida. Só que Babilônia tinha um rio cortando a cidade. Então eles podiam plantar, colher, ficar ali para sempre. Pescar. Comida e água não ia faltar para eles. Então a segurança vinha daí. Né? O famoso portal de Ishtar, que é aquela entrada da cidade. Os tijolinhos azuis. Está lá na Inglaterra isso aqui. Isso aqui existe até hoje, irmãos. Está na Inglaterra, feito de lápis lazuli, uma pedra azul, toda natural. Né? Tá lá e tá assim, parece novo. Você bate o olho, foi feito ontem. É fantástica essa estrutura. Daniel 5, 6. No mesmo instante, ou seja, que ele faz a blasfêmia, né, de trazer os itens sagrados de Deus, como quem diz, o meu Deus é superior ao Deus de Israel. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. E então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Olha o nível de desespero. Sabe aquele negócio que o cara cai, né? A junta desaba, o joelho bate, aquele medo que... Exatamente. Essa descrição aí... Não, essa descrição é tremenda, de como ele ficou com medo. O semblante, imagina o olho dele, ele deve ter ficado assim do tamanho da cara. Ele devia estar corado pelo vinho, né? Vermelho, né? Vermelho, sangue quente. Na hora que viu, ficou pálido aquele na hora. Frio no estômago, nossa, meu camarada, se só fosse o coração, já tinha morrido ali. É verdade. Eu tinha morrido ali. Porque ele sabia, o pecado de Belsazar não foi a ignorância que a gente estava falando. Ele não era ignorante. Né? Nabucodonosor havia registrado a experiência que tornou seu orgulho em humildade. Daniel 4 foi escrito por Nabucodonosor. Exatamente, né? Você tem um livro bíblico, né, um trecho bíblico ali, e escrito por um rei secular, um rei pagão. Né? Que graças a Deus reconheceu, né, a grandiosidade de Deus. E os registros estavam nos arquivos do império, com o propósito de evitar que seus sucessores repetissem o mesmo erro. E tem, além do registro ali, tem o caso de ele ter vivido com Nabucodonosor, né? De ele ter, né, convivido um tempo com Nabucodonosor, pelo menos uns 20 anos, porque ele tem 26 anos, aí desconta o período de criança, 6 anos já dá para entrar no prezinho, ou seja, uns 20 anos ali ele conviveu. Verdade. E é uma super história para um avô contar para o neto. Vem aqui, eu vou te contar uma história, né? Nossa, com certeza ele sabia, tanto sabia, que a Janete falou aí, isso deve ter vindo da cabeça dele. Quando ele viu a mão, ele falou assim, puxa vida, esse aqui é o rei, é o Deus de Israel. E outra coisa, provavelmente também, Nabonido não, Belsazar, talvez ele está tentando restaurar a religião babilônica. Por quê? Nabucodonosor, a gente tem, não vamos dizer certeza, né, mas muito provavelmente ele se converteu e ele deve ter mudado os hábitos do reino. Quando ele começa a trazer os objetos do templo para fazer a orgia, a festa dele ali,
né? E não foi só foi o candeeiro, porque a mão saiu do candeeiro, né? Sim. Foi o candeeiro, foi os objetos sagrados do templo. Daniel, quando entrou ali, ele nunca devia ter visto os objetos do templo, né? Porque ficavam dentro do templo, ele não tinha acesso, ele não era levita. Acho que a primeira vez que ele viu foi quando ele entrou ali. Então, toda aquela situação ali foi terrível. Foi. Sim. O Nabonido começou a restaurar, vamos dizer assim. Exatamente. Só que ele adorava um deus, ele não adorava Marduk, né? É. Ele adorava um outro deus. Daniel 5:7 diz o seguinte: o rei ordenou então, em voz alta, que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido do quê? De púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro do meu reino. E por que ele diz isso? Primeiro que púrpura sempre foi o símbolo da realeza, porque púrpura é uma cor muito difícil de se conseguir, muito caro, só quem tinha muitos recursos. Então púrpura era uma cor da realeza, até na época de Cristo, né, quando ele foi colocar aquele manto nele, né, que veio de Herodes, de púrpura. Presentear uma cadeia de ouro era costume entre as nações antigas, para honrar os servidores públicos, tá, favoritos. E Belsazar, ele era corregente, porque seu pai estava vivo no Nabonido. Não estava em Babilônia, estava em outra cidade, mas ele era o principal regente. Por isso que ele oferece o terceiro lugar e não o segundo lugar. Porque ele próprio era o segundo, né? Ele não era o primeiro lugar em Babilônia. É por isso que ele oferece o terceiro lugar do reino para Daniel. E Daniel 5:8, entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Interessante aqui, notar o que Isaías escreveu. Olha só: levanta-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, né, os astrólogos e astrônomos, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti, eis que serão como restolho. Ou seja, é uma ciência sem sentido perante Deus, não tem o menor cabimento. Tanto que novamente são frustrados. Foi frustrado no sonho de Nabucodonosor, capítulo 2, foi frustrado no capítulo 4, e agora novamente eles são frustrados. Esses magos aí, acho que tá... Não, exatamente. O histórico deles aí era para descontinuar esse negócio aí. Já né? tá na hora de despedir todo mundo. Exatamente. Né? Porque 3 vezes eles decepcionaram. E tá certo, né? Essa aqui é uma ciência satânica, é uma ciência que não vem de Deus, né? Vasculhar os céus em busca de respostas. Não vem de Deus, Deus nunca aprovou isso. Então não tinha como dar certo essa questão. Com isso, né, o verso 9, se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, mais ainda, né? Porque ele já estava alterado, não só pelo vinho, pelo susto e agora falta de resposta. O que quer dizer isso? E mudou-se-lhe o semblante e os seus grandes estavam o quê? Sobressaltados. O medo não estava só sobre o rei, né? É sobre todo mundo. E tem aquele detalhe, né? Quando você é liderado, acontece algo, você olha para quem? Para o seu líder. Como ele está reagindo. É que nem com uma criança. Acontece alguma coisa, a criança ela quer reagir. Só que ela não sabe, ela olha o quê? Para o pai e para a mãe. Se o pai e a mãe estão com cara de choro, ou está com cara de assustado, a criança... ela sabe, é ruim, esse negócio que está acontecendo é ruim, não sei o que é, mas é ruim. É a mesma coisa. Pode ver, mesmo quando a criança cai, ela não sabe se ela chora, se ela ri, ela vai olhar para você. Se você tá calmo, não foi tão grave assim. Mas se a mãe já está com aquela cara de assustada, ela começa a chorar porque viu que o líder, né, aquele que é seu superior, está numa situação complicada. A criança cai no chão, né, a mãe já fica, não foi nada, não foi nada. A criança às vezes nem chora. Agora se ela vai chorando já, o moleque já, puxa, eu morri, né? Tô lascado. Vamos lá agora, aqui representando a rainha mãe, né, entrando no recinto. Provavelmente é uma das esposas de Nabucodonosor. A rainha mãe, isso também nós estudamos nos registros históricos no livro, né, não tem na Bíblia esse nome. A rainha mãe
Nitocris, Isso. Nitocris, que era esposa de Nabucodonosor. Então os registros históricos indicam que provavelmente a rainha-mãe era realmente a esposa, né? Por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete. Ela entrou, ela não estava lá. Importante, ela não estava nesse banquete de orgia, ela não estava nesse ato profano, né? Ela entrou e disse: ó rei, vive eternamente, não se turbe os seus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de seu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Ele presidia todos ali, toda a casta inteligente, vamos supor, toda a ciência, porque isso era tido como ciência também. Então, vamos dizer assim, ele estava, era o chefe da NASA, ali na Babilônia. Ele conhecia uma ciência inútil, mas ele conhecia, né? Exatamente. Portanto, espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam nesse Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Lembra que a gente estava comentando sobre isso? Que Daniel teria alterado o nome dele? Sim. É que o Daniel e o rei, eles tinham o mesmo nome. Beltesazar. Porém, quando Daniel ele está ali negando os deuses babilônios no capítulo 1, ele nega a comida, ele também, quando vai falar do nome dele, ele escreve o nome dele diferente. Pode ver que é Beltesazar e Beltesazar. É Daniel que colocou isso. Esse Beltesazar, ele está descaracterizando o nome. Então, assim, eles tinham o mesmo nome, mas Daniel ele não aceita esse nome e ele mostra isso alterando a escrita do nome. Os amigos de Daniel também, cada um tem, mas como é muito técnico, a gente acabou não incluindo isso quando a gente for falar do capítulo 1 lá. Teria que entrar um pouco de aramaico, um pouco de acadiano, e nem eu sei isso. Não está tão fluente assim, né? Exatamente. Então, mas é um detalhe importante, Daniel resistiu até nesse nível, né? Falou assim, tudo bem, esse nome é uma adoração ao Deus Bel, né? E eu não quero que o meu nome, que é uma adoração ao meu Deus, né, seja transformado em adoração ao Deus pagão. Aí, sempre que ele escreve, ele altera o nome dele, né? E o interessante aqui é que Daniel, provavelmente não foi só esses 4 momentos que nós vimos, que ele interferiu. Ele deve ter muita solução difícil, deve ter recorrido a Daniel. Né? Daniel manteve o seu cargo, não foi só por esses eventos, né, tremendos no passado. No dia a dia, ele devia impressionar o rei cada dia mais. Cada dia mais. Já no começo, né, quando ele é entrevistado no capítulo 1, foi achado 10 vezes mais doutos que os demais. Então Daniel sempre impressionou e continua a vida dele toda impressionando. Então a rainha dele aqui coloca, né, o caso aqui, o currículo dele é uma coisa muito grande. Exatamente. Outra coisa que nos faz também acreditar que essa rainha-mãe não seja, né, a esposa de Beltesazar, primeiro, que a mãe de Beltesazar estava em Temã junto com Nabonido, né? Então não pode ser a esposa dele, né? E outra coisa também que eu acho muito interessante a rainha falando, ela repete 3 vezes: teu pai, sim, o teu pai, que é para ver se refresca a memória, acorda, menino. Exatamente. Você sabia, você não é ignorante, você não devia estar fazendo essas besteiras que está fazendo agora. Né? Seu pai te deu testemunha, é mais ou menos isso. Seu pai te deu testemunha. Por que você não seguiu o caminho do teu pai? Aqui os versos 13, 14, 15 e 16. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: olha só o que o rei diz a Daniel, isso é importante. És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito. Porque o que ele faz isso? Ele está relembrando Daniel, você é um escravo. Mesmo ali precisando de Daniel, ele tenta minimizar a importância de Daniel e minimizar o que? Você é um escravo e seu Deus, né? Se o meu pai venceu a tua cidade, o teu reino, é porque o meu Deus é superior ao seu. Então tudo isso está embutido nas palavras de Beltesazar. Né? Essa pergunta não é uma pergunta inocente. Ele sabia, a rainha já tinha dito quem era Daniel, já tinha dado o currículo, já falou o que ele podia fazer. Então, ele não precisava fazer essa pergunta aqui. Né? És tu, Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá?
tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para ler essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestidos de púrpura, cadeias de ouro no pescoço, e serás o terceiro no meu reino. Aqui ele repete, né, para Daniel, né, como se fosse um incentivo para ele, como se ele pudesse comprar ali Daniel nessa questão da interpretação. Agora vamos ver uma diferença da resposta. Lembra como Daniel respondeu a Nabucodonosor? Quando o Nabucodonosor falou do sonho? Ele diz, ele fala assim, que a interpretação seja para os teus inimigos, né? Exatamente. Daniel gostava de Nabucodonosor. Quando ele soube a interpretação, ele falou assim, não, que não seja contra ti, seja para os teus inimigos essa interpretação. Mas olha a diferença como Daniel responde para Belsazzar. Esse aqui, antes de ir para esse detalhe aqui, foi o que nós comentamos, né, a pergunta. Vamos passar isso daqui. Vamos para a resposta aqui. Então, respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios ao trem. Olha só, está diante do rei, a autoridade máxima da Babilônia. Olha como que ele responde, está desprezando o rei e os seus presentes. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, glória e majestade. Nem aquela saudação, ó rei, viva para sempre, nem isso. Costume, né? O cara costuma falar, o teu presente fica para você, dá para quem você quiser. Não é para mim isso aí. Porque ele sabia que o rei ali não tinha nada de inocente, né? Nem nas suas intenções, nem nas suas perguntas, nem na sua atitude. Então Daniel foi direto ao ponto com ele. Daniel, agora a gente comentou mais cedo, né? A primeira coisa que Daniel vê quando entra, ele deve ter visto o castiçal. Sim. Ele deve ter visto a mesa. Itens sagrados, itens que Deus mandou construir. E aquilo deve ter causado a indignação no coração de Daniel, que ele não ia conseguir ser polido, bonitinho, ó rei, vive eternamente. Não, ele foi duro. E outra também, né? Sabemos que a interpretação desse sonho aí, que a gente vai ver um pouco mais para frente, mas é sabida que é o que Ciro e Dário entrariam em Babilônia e ele ia acabar. Acabou Babilônia, vai começar um novo reino. O que Daniel ia fazer com esses presentes? O que adiantaria ele ser o terceiro no reino, falido? De que reino, né? De que reino, que acabou, que já caiu. Então, não adianta, né? Pode ficar com seus presentes. E para você ver como que Deus é tremendo, e Daniel acaba sendo o quê? Presidente. Sim. Né? 3 presidentes, ele era um dos 3 presidentes no reino dos persas, né? Só que esse prêmio veio de quem? Veio do próprio Deus, né? Através do rei Ciro. Por causa da grandeza que lhe deu, Paulo, falando sobre o rei Nabucodonosor, né? Ele está relembrando, ele está fazendo aqui uma sinopse, né? um resumo da história de Nabucodonosor, coisa que ele, Belsazzar, como rei, deveria saber, né? Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Então aqui Daniel faz um resumo da história de Nabucodonosor, faz um resumo da interação de Nabucodonosor com o Deus de Israel. Olha a próxima frase de Daniel. Foi expulso dentre os filhos dos homens, e seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Que nenhuma novidade, nós já estudamos tudo isso aqui. Está relembrando a Belsazzar.
Então que antes, né, antes de interpretar a escritura, Daniel queria que o rei conhecesse a razão da tragédia iminente, o que viria pela frente. Então ele está explicando ali, não só para relembrar, para mostrar o que aconteceria. Ao recapitular a história de Nabucodonosor, Daniel esclareceu a Belsazzar quem era o Altíssimo, que tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constituir sobre ele. Então Daniel já estava preparando o terreno. O rei poderoso, a glória desse rei foi dada por Deus, que dá e toma a quem quer que ele queira. Ele constitui reis, derruba reis. Então ele deixou claro, existe um Deus Altíssimo que está no controle das coisas. Então ele fez esse resumo para mostrar isso para Belsazzar. E aí vem, tu, Belsazzar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Olha só que importante. Aí que você entende a diferença de tratamento que Deus e Daniel dava para Nabucodonosor e Belsazzar teve agora. Ele resume a história de Nabucodonosor, mostra o poder de Deus, eleva Deus como Altíssimo e fala, você sabia de tudo isso e não humilhou seu coração. Se Belsazzar tivesse humilhado o coração, Babilônia não teria caído. Não teria caído dessa forma, não nesse momento, não sob o reinado de Belsazzar, pelo menos. Né? Porque ela cair era profética, mas assim como aconteceu com Ezequiel, Deus poderia ter adiado a sua queda para cair em outro reinado, e não foi o caso. Né? E te levantaste contra o Senhor do céu. Então aqui ele fala, o que você fez foi se levantar contra Deus. Por quê? Pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes que? Vinho neles. Além de trazer, ainda fizeram o que não era certo fazer nos utensílios. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. E aqui mais uma vez ele mostra o pecado da idolatria dele. Né? Além de profanar as coisas do templo, ele estava o quê? Glorificando aos deuses de metais, aos deuses de madeira, aos deuses de pedra. Quase os mesmos Exatamente. Itens da estátua. A única coisa que tem diferente aqui é que tem a madeira que não tem na estátua, né? Mas é os mesmos itens da estátua, né? É um paralelo com Daniel 2, né? É uma afronta mesmo, um desafio a Deus. Então aí fica claro. Então, se Belsazzar tinha alguma dúvida de que estava fazendo a coisa errada, ele sabia. Né? Ele sabia, porque ele só, na hora que ele viu a mãozinha e bateu o joelhinho. Só o joelhinho batendo ali e fala, ixi, chegou o meu juízo, chegou o meu momento. Não, foi visão mesmo, não foi nem visão. Aconteceu, que nem quando nós estamos aqui e aí aparece a mão, literal, a mão ali, visível para todos, escreve. Né? Todo mundo, não foi só ele que viu, não. Todos ali viram. Aí, Não teria condição mesmo, não. É a mesma coisa. Está aqui um pastor, né, algum líder da nossa igreja pregando e acontece algo miraculoso, né? Todo mundo presencia. Aí você vai olhar para quem está liderando aqui. E aí? Isso é bom ou isso é ruim? Né? O que aconteceu aí? Né? Essa mão vem de quem? Né? É nos nossos amigos ou nos nossos inimigos? E aí acontece a famosa, né, essa aqui. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Que então ele fala, quem enviou essa mão? Foi Deus. Então Deus quem escreveu isso aí. Né, foi a parte dele. Não necessariamente a própria mão de Deus. Provavelmente foi um anjo que escreveu. Mas como foi Deus quem enviou, né, a autoria é do próprio Deus. Além do aramaico não usar vogais, que nem o hebreu, é uma linguagem consonantal, só tem consoantes, né? Então você decora a maneira de falar. Por isso que nós não temos hoje, não sabemos como é pronunciado o nome de Deus. Javé, Iavé, Jeová, né? Não sabemos, porque são 4 letras e que você pode combinar várias vogais ali. É porque é uma linguagem consonantal, né? Não tinha. Você sabia por quê? Já estava acostumado. Não é que nem você coloca você escreve hoje na internet, VC. VC, você sabe que é você, porque todo mundo sabe que VC é você. Né? Mas se
se perdesse isso, aí no futuro, como que se pronuncia isso aqui? Eu sei que a palavra, essas duas consoantes representam você, mas como se pronuncia? Aí pode ser você, VC, vaca, vácuo, né? Podia ter várias combinações possíveis de vogais. Exatamente. Então é por isso que nós temos dificuldade em saber a pronúncia exata do nome de Deus, porque não foi deixado o registro. E também os judeus não falavam. É. Eles não pronunciavam, porque algumas coisas nós sabemos como se pronuncia, porque a nação judaica e a língua hebraica não morreu. Então, a gente consegue colocar as vogais hoje nos lugares certos. Mas como o nome de Deus, os hebreus não ousavam nem dizer, então não se sabe até hoje como se pronuncia. E aqui foi escrito então, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E no cotidiano, no dia a dia, tem um negócio interessante, olha. Mene, Tekel, Parsim eram medidas usadas também, né, usadas no comércio do dia a dia. Eram palavras usadas por medidas. Né? Vamos ver a implicação disso aí. Outra coisa também interessante, não sei se colocou aí, eu não lembro agora, é que além de não ter vogais, muitas vezes elas eram escritas todas juntas, sem espaço. Sem vírgula, sem espaço, sem nada. Então você escrevia um texto e era tudo junto, sem espaço. Por que eles faziam isso? Porque papiro, tablete, eram coisas que eram difíceis de você encontrar. Então você tinha que aproveitar o máximo de espaço possível para você escrever. Então eles não colocavam vírgula, eles não colocavam espaço, era tudo junto. E aí você que era escriba, você tinha que ser bom para entender o que estava sendo feito ali. E o interessante é que Belsazar, ele era comerciante de lã. Então, na verdade, ele conhecia, ele tem alguma coisa a ver com medidas isso aí. Porque ele sabe que aquela unidade de medidas foram colocadas ali. Só que ele não conseguia entender o propósito daquilo, mas ele estava, de certa forma, ele não era totalmente ignorante sobre o que estava escrito na parede. Essa, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Traduzido, né, aí sim, não como as medidas, mas como o nome, contado, contado, pesado e dividido. Mesmo conseguindo ler, você fica na dúvida, tudo bem, contado, contado, pesado, dividido. E o que significa isso? Né? Mesmo se ele conseguisse traduzir, ler, ficaria essa dúvida. Tá. Interpretação, né? Agora. E agora? Tá, contado, o que foi contado? O que foi pesado? O que foi dividido? Essa é por isso que ele precisava, mesmo se ele conseguisse entender, ele precisava de alguém para interpretar o significado dessas coisas. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Então, Mene, contado, o que foi contado? O seu reino. Os seus dias chegaram ao fim. E foi achado em falta. Mene no aramaico significa determinado ou contado. Essa palavra é usada na Bíblia apenas em relação ao Criador, que controla e determina o fluxo da história. No livro de Daniel, no capítulo 1, quando fala o rei determinou a sua alimentação, é essa mesma palavra. Mene. Tá? Determinou, cortou, separou, né? Tekel, pesado. Tem a questão da quantidade, acho que tem até um slide sobre isso aí. Tem um slide sobre isso aí, da quantidade, que está aí na frente aqui. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Então, Tekel que é pesado, o quê? Foi pesado, foi julgado. Na balança como um símbolo de julgamento ali. Foi pesado. Você vê o símbolo da justiça, né? Aqui no Brasil nós temos, né? Não sei se vocês já viram como que é. Uma mulher, né? Vendada e com uma balança na mão. Então, a balança sempre foi usada como justiça. Por quê? Uma espada. Porque no comércio era comum você adulterar peso, adulterar a balança. Né? Então isso é uma injustiça. Se uma pessoa pobre vai comprar e você adultera a balança, você está sendo injusto. É por isso que uma balança perfeita, uma balança que não rouba no peso, é símbolo de justiça. Né? Essas terríveis palavras de destruição, achado em falta, condenam todos os que, como Belsazar, negligenciaram as suas oportunidades dadas por Deus. No juízo investigativo, agora em andamento, né, o juízo começou em 1844, as pessoas serão pesadas na balança para ver se seu caráter moral e estado espiritual corresponde aos benefícios e bênçãos que Deus
lhe conferiu. Né? E ali, no caso de Belsazzar, ele não era inocente, tinha conhecimento, teve testemunho dos profetas de Deus, teve testemunho do seu próprio pai, né, Nabucodonosor, e as suas ações não eram condizentes com o seu conhecimento. Por isso ele foi achado em falta. Oi? Provavelmente eles eram homônimos, né? Eles tinham o mesmo nome. Com certeza ele sabia quem era Daniel. Sim. Ele estava dando de louco, assim. Ele queria rebaixar um pouco Daniel, porque Daniel entrou ali como, né? Cativo, né? Um exilado. Você é do cativo, né? Só se lembra de onde você veio, mais ou menos assim. Tanto que, né? Apesar de saber que Daniel era homônimo, você pode ver que no versículo lá, ele não cita o nome babilônico de Daniel. Ele fala, não é você, é aquele Daniel dos cativos de Judá. Ele não cita, ele sabia. Então essa ignorância dele assim é meio João sem braço, né? O sábio é aquele que teme a Deus, enquanto o tolo não tem o temor de Deus em seu coração. Negligencia Deus por amor ao conforto e ao prazer, ou o desafia abertamente. Assim, tolice e maldade são expressões quase sinônimas. Né? Aqui o comentário, essa ideia sempre é o comentário adventista, quando você vê a diferença aqui entre amar o prazer e desafiar a Deus abertamente. Ali foi os dois, né? Amante do prazer e desafiou a Deus abertamente na sua ação. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E aí então está a explicação, né, do Mene, Mene, Tekel, Parsim. Só que aqui veio Pérez em vez de Parsim. Vamos falar aqui, já separei um slide aqui. É a questão de plural, né? A questão de um joguinho de palavras. A inscrição consiste propositalmente de 4 palavras, a sua pergunta lá. Possibilidades pela repetição proposital da palavra Mene, né? Então são 4 palavras, mas na verdade são 3 palavras e Mene repetido 2 vezes. Por quê? O número 4 desempenha um grande papel no livro de Daniel, símbolo de presságio para o fim. 4 reis já haviam sucedido a Nabucodonosor, 4 eram os impérios que serviriam o mundo. Então esse número 4, né, de Daniel era muito, muito claro. E geralmente assim, há 4 reinos, fim, né? 4 animais, fim. 4 reis sucederam aqui Nabucodonosor, fim. Então ele fez questão de colocar o Mene 2 vezes ali para mostrar. Esse é o fim também, ó. Mene, Mene, Tekel, o Farsim ou Parsim, né? Tem as 2 palavras. Deixa eu ver se aqui é uma parte histórica, vou dar uma adiantada aqui. Depois eu vou mandar isso aqui no grupo, senão fica muito tarde. Pérez, ó, significa quebrado ou dividido. E se for usar a forma plural Parsim, então Pérez é o singular de Parsim, tá? Deve ser traduzida por pedaços. A interpretação pode ser também o teu reino foi quebrado em pedaços. E a palavra Parsim, a pronúncia dela é parecida com persa. Também é um joguinho de palavras, tá? Parsim, persas. Dividir e dar ao persas. A palavra dividir se assemelha com persas, né? Mas é a mesma palavra. E o Pérez, né, no plural, o Parsim ou Farsim, também significa que foram 2 reinos, né? Foram os medos e os persas. Então ele foi dividido para 2 reinos. Tá? Mas a palavra é menos. A palavra Parsim, a pronúncia dela em hebraico parece com a palavra persa. Isso, para fazer o link que o reino cairia pelo causa dos persas. Sim. Exatamente. Entendeu? Então ali não foi um erro na escrita, não. Pérez é a mesma palavra. Parsim significa o mesmo, só que é uma plural, outra singular. Só um joguinho de palavras aí para reforçar a questão dos persas. Então mandou Belsazzar que vestissem Daniel de púrpura, mesmo Daniel tendo negado, né? Ele pegou. Por quê? Talvez eu pensei aqui, não tendo uma explicação, é uma tentativa, né? Eu vou agradar aqui o representante, né? O representante de Deus, quem sabe ele tem misericórdia de mim, né? Porque ele viu que a interpretação era totalmente contra ele ali. Então mandou Belsazzar que vestissem Daniel de púrpura, ele pudesse em cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o 3º no governo do seu reino, né? Porém, já era tarde demais. O próximo versículo, né, já disse tudo. O reinado de Daniel que foi curtinho, né, da Babilônia. Na mesma noite, irmãos. Entendi. Então. Exatamente. Você chegou
Atrasaram, mas nós temos misericórdia, vou falar. Porque Nabonido, Belsazar e Nabonido. Nabonido era o pai de Belsazar. Os dois estavam regendo. Belsazar em Babilônia e Nabonido fora. E o primeiro, o principal regente era Nabonido, que conseguiu o reino através de usurpação, através de assassinato. Ele era genro de Nabucodonosor, casado com uma filha de Nabucodonosor, entendeu? E aí sim, então Belsazar era o segundo no reino. Então ele não podia oferecer a segunda posição, que seria ele próprio. Então ele oferece a terceira posição. Então Daniel seria assim, Nabonido, Belsazar e Daniel, se o reino tivesse continuado. Tá? Na mesma noite, os medos sitiaram Babilônia, né? Sitiar é cercar Babilônia. Eles tinham reduzido o nível da água de um canal do rio Eufrates, interrompendo seu fluxo por uma barreira que haviam cavado silenciosamente. Né? Como estavam tudo bêbado, né? E festejando, não perceberam a movimentação externa. Quando deram conta, já estavam lá dentro. Ciro já tinha aprendido essa técnica de desviar o rio e ele aplicou para entrar em Babilônia. Então foi aquele trabalho de formiguinha. Fazia um canal aqui, outro lá, ia desviando o rio e o nível do Eufrates foi baixando e ninguém percebeu. Aí foi fácil entrar, porque não daria para ele entrar nadando com cavalos e armas. Né? Tem uma passagem, podia mergulhar, imagina, né? Um exército mergulhando para passar, não ia dar certo, mas baixaram o leito e entraram armados, entraram com tudo que é necessário para invadir. Não tiveram resistência, né? Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Na mesma noite, né? Então o prêmio que ele deu a Daniel não durou nem horas. Virou o terceiro do reino por algumas horas. Triste. E após a conquista, a Medo-Pérsia substituiu a Babilônia como o próximo império mundial. Assim como descrito, né, tinha acontecido em Daniel no capítulo 2. A cabeça de ouro deu lugar ao peito e braços de prata, né, cumprindo uma outra profecia que Daniel já tinha descrito. E Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Aqui é o último slide, né? E segundo os historiadores, o nome de Dario é um título, é como César. César não era nome, né? César era um título dos imperadores romanos. Também, César Augusto, né? Júlio César, o primeiro dos Césares. Tem vários Césares hoje aqui no Brasil, né? Mas César não era um nome, era um título, assim como Dario também. É um título honorário, que significa aquele que segura o cetro. E quem segura o cetro? O rei, né? E o seu nome verdadeiro era Gobrias, né? Ou Góbrias, deve ser Gobrias, que não tem acento. Melhor ficar com Dario, né? Dario fica melhor, bonitinho, né? Chefe militar que conquistou Babilônia para Ciro, né? Ele é chefe militar que conquistou Babilônia para Ciro e que governou como rei durante 1 ano, morrendo pouco tempo depois. Por isso Ciro só assumiu o título de rei da Babilônia depois. Se a gente seguir a cronologia aqui, Ciro aparece como rei depois de Dario. Mas Dario foi o conquistador de Babilônia, governou de fato Babilônia, mas apenas por 1 ano, depois morre e aí Ciro assume. E esse é o capítulo 5 que mostra, né, o quão terrível é nós não prestarmos atenção nos testemunhos passados, irmãos. Principalmente nós aqui, nós temos a Bíblia toda, temos testemunhos, né, de Jesus, todos para nós. Temos erros de todos os personagens do passado, né? Quase não podemos alegar isso aqui é ignorância. Quando os profetas erraram, nós sabemos. Quando os reis erraram, nós sabemos, né? Os pagãos errando, nós sabemos toda a história. Como que nós vamos alegar ignorância perante Deus? Olha, não sabia disso. Não temos. Então nós somos na mesma posição de Belsazar. Só que nós temos a decisão de tomar o lado de Deus, de glorificar e exaltar o nome de Deus. Amém?